Sábado, 10 de agosto, é dia de clássico, é dia de Vasco e Fluminense no estádio Newton Santos, no Engenhão, às 9h30 da noite. A bola vai rolar para mais um jogo importantíssimo para o Flu. Um clássico cercado de expectativas, porque, afinal de contas, esse jogo pode marcar a saída do Fluminense da zona do rebaixamento. E se isso acontecer, como a gente espera, que seja, se Deus quiser, uma saída em definitivo. Então agora, chega mais, você está no pré-jogo, você está no canal do Lessa. A partir de agora, tudo o que você precisa saber desse jogão. Depois de uma eliminação na Copa do Brasil para o Juventude, como foi no final de semana, nada melhor do que vencer um clássico. E de quebra, vencer um rival e quem sabe sair da zona do rebaixamento. Clássico sempre mexe diferente com a gente, tem sempre elementos ali que tornam esse jogo mais relevante do que uma outra partida contra um outro time qualquer. A gente espera ver logo mais um Fluminense forte, um Fluminense aguerrido, como vencendo nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Um jogo como esse tem ainda mais valor, principalmente quando você olha para a tabela do Campeonato Brasileiro e vê que finalmente o Fluminense pode sair desse Z4. E para isso, claro, não adianta a gente secar os rivais, torcer contra os rivais. Para isso vai ter que vencer. Vai ter que fazer a sua parte, conquistar mais 3 pontos, que seria a 5ª vitória consecutiva. Algo espetacular, né, dada a realidade. Pois bem, vamos passar aqui a rodada, né, os jogos que teremos nesta rodada, para a gente ter uma ideia melhor. 22ª rodada, abrindo a 22ª rodada, Fortaleza e Criciúma lá no Castelão, jogo às 4 da tarde, depois às 7, Cuiabá e Grêmio. Tá aí um jogo que pode já fazer com que o Fluminense entre em campo sabendo que precisa vencer, ou só precisa, entre aspas, só vencer o Vasco para sair do Z4, porque o Grêmio tá ali com 21 pontos, se o Fluminense vencer, vai a 23 pontos. Ainda tem Clássico Mineiro às 9h30 da noite, no mesmo horário de Vasco e Fluminense, Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentando. Aí ainda, não, Corinthians e Bragantino também é no sábado. Aí no domingo às 11 da manhã, Juventude e Botafogo. Outro jogo também importante, porque o Juventude tem ali 22 pontos, também pode ser ultrapassado pelo Fluminense. E esse Bavi também muito importante. Bahia jogando na Fonte Nova, pegando Vitória. Vitória está ali com 21 pontos. Por isso eu estou falando que a rodada, se o Fluminense fizer a sua parte, a rodada tem grandes chances de ser muito favorável. Então, pelo amor de Deus, Fluminense, faça a sua parte. Ainda teremos Flamengo e Palmeiras às 4 da tarde, depois São Paulo e Atlético Goianiense no Morumbi, Internacional e Atlético Paranaense. O Inter que também está ali com 21 pontos, só que aí joga em casa contra o Atlético, em tese tem mais chances de vencer. Então uma rodada que pode ter um final feliz, tem muitas chances de ter um final feliz para o Fluminense, que assim seja, porque a gente não aguenta mais esse negócio do Z4. Bom, gente, eu acredito que esse jogo vai ser, acima de tudo, mental. O Fluminense ele vem de uma eliminação que foi muito, para mim pelo menos, decepcionante, creio que para muita gente, porque o Fluminense cai dentro do Maracanã, quase perdeu o jogo, estava perdendo por 2-0, levou 5 gols do Juventude numa 8ª de final, voltou a levar gol de bola parada. Enfim, ser eliminado de qualquer competição nunca é bom, essa que é a realidade. Pode ser que tenha lá na frente um efeito positivo, mas na hora nunca é bom, é ruim. E o mais importante agora é não deixar isso impactar. É não deixar que isso venha de alguma forma afetar o bom momento que o Fluminense vive no Campeonato Brasileiro. Essa regularidade, essa constância. O Fluminense precisa continuar pontuando na competição. Inclusive, o Mano falou sobre isso, que a Copa do Brasil foi pensada de forma que não afete o que o time vem construindo no Brasileirão. O Flu vem num momento melhor que o Vasco, né? Vem nessas 4 vitórias consecutivas. O Vasco também teve 4 vitórias, mas agora recentemente teve uma queda de desempenho, está passando por instabilidade, vai ter desfalques para o jogo de hoje também. Então, eu acho que o momento por momento, o do Fluminense é melhor. Isso faz do Flu favorito? Claro que não, a gente sabe que não. Além de ser um clássico, não é no Maracanã, porém é numa grama sintética, onde os dois times não estão adaptados e acostumados. Apesar de que o Vasco treinou lá ontem, né? Mas não creio que seja uma grande vantagem, sinceramente falando para vocês. É um gramado que faz o jogo ficar mais rápido e que ambas as equipes não estão acostumadas a jogar. Então, o que passou, passou. Olhar para frente agora, e a prioridade nunca deixou de ser e tem que continuar sendo sair do Z4,
O Fluminense não está livre do rebaixamento e para isso tem que pontuar muito, tem que ganhar muitos jogos ainda. A realidade é luta contra o Z4 no rebaixamento. Essa é a realidade. O Fluminense se colocou nessa briga nessas últimas rodadas, porque antes nem isso. Então primeiro vamos sair do Z4, consolidar essa saída, vencer, para depois a gente poder aí sim ter tranquilidade. Tem Libertadores, eu sei, vamos pensar na Libertadores a partir do domingo. O foco tem que ser no Campeonato Brasileiro e eu acho que finalmente chegou o momento. Chegou o nosso momento, chegou o momento do Fluminense sair dessa zona do rebaixamento, bater o rival e finalmente poder olhar para a tabela do campeonato, já ali longe desse sufoco. Longe não, mas pelo menos fora, sabe? Olhar para cima sem esse peso nas costas de estar ali entre os piores times do campeonato, que é de fato um pesadelo. Uma coisa muito importante, o time venceu os jogos consecutivos no campeonato porque se tornou uma equipe competitiva, aguerrida, vibrante, atenta, focada. Foi assim que o Fluminense venceu esses 4 jogos. Então isso não pode faltar hoje. O Fluminense não, o Vasco pode até tentar, mas não pode correr mais que o Fluminense. Isso é tão importante quanto os elementos técnicos, né? A evolução técnica da equipe. É continuar sendo um time muito competitivo. Então, vamos lá, bora buscar essa vitória, buscar esses 3 pontos que serão muito importantes. Vamos lá, vamos ao histórico recente, colocando aqui na tela o site do Flusão.info, colocando aqui o histórico dos últimos 12 jogos, né, de Vasco, entre Vasco e Fluminense. Vitória por 2-1 do Vasco, aliás, do Fluminense. Foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e a gente vê que aqui o retrospecto é maravilhoso, né? A favor do Fluminense. Retrospecto recente, apenas 2 derrotas nesses últimos 12 jogos. Somente 2 derrotas, tem 5 vitórias aqui e outros 5 empates, né? O Fluminense tem perdido pouco para o Vasco nos últimos tempos, que possa permanecer aqui. Essa derrota de 4-2 foi justamente no Newton Santos, né? Aquela derrota no Campeonato Brasileiro do ano passado, que teve ali polêmica, o Cano sofrendo uma falta, saindo machucado depois num gol que originou o Vasco, o gol do Vasco. No total, 392 jogos, 124 vitórias do Flu, 115 empates, 153 derrotas. Esse é o retrospecto aí geral entre as equipes. No estádio Newton Santos, o Fluminense perdeu os últimos 4 jogos, né? Perdeu para o Botafogo, Vasco e de novo para o Botafogo, mas antes vinha uma sequência impressionante aí de vitórias. Olha só, a última derrota tinha sido lá em 2021, depois venceu vários jogos ali, né? Naquela época o Fluminense foi enfileirando ali clássicos e mais clássicos, né? Principalmente no ano de 2022, que também foi um ano excelente. Então, no retrospecto geral, 126 jogos, 60 vitórias, 35 empates e 31 derrotas. Muito mais vitórias do que derrotas, afinal de contas, estamos falando do salão de festas do Flu. E para relembrar, quem não lembra os 2 gols do primeiro turno, Fluminense vencendo por 2-1, bora relembrar rapidinho esses 2 gols. Esquerda para o Marcelo, vem cruzamento na área, chance de cabeça! Fica aqui com o John Arias para o Samuel, bateu, explodiu, sobrou para o Cano, aí pintou o gol, é o gol do Martinelli, gol do Martinelli! Vamos à provável escalação, que é sempre uma parceria com a KTO aqui no canal do Lessa. KTO, grande parceira aqui do canal do Lessa, e bora ver o que eles estão oferecendo aqui para esse jogo em termos de odds. A gente vê que está muito equilibrado, né? Por sinal, muito equilibrado. 2,66 para a vitória do Vasco, 2,80 para a vitória do Fluminense. Então, quem está confiante nessa vitória aí, 2,80 é a odd, interessante, né? 1,42 empate ao Fluminense, chance dupla, tá pagando um pouco. Mas olhando aqui, total de gols aqui do Fluminense, mais de um gol tá pagando 2,71. Interessante, hein? Mais de um gol do Fluminense pagando 2,71. Agora, vamos ver quanto que tá pagando aqui num gol de Cauã Elias. 3,50 para um gol do Cauã Elias a qualquer momento, hein? Essa é a odd, 3,50 se você confia em mais um gol do moleque Tcheren no Clássico. Então, o que você tem que fazer? Se você ainda não tem o cadastro na KTO, rapidinho, muito rápido, utilize o cupom JORNADA, você vai ter 20% de bônus aqui no canal do Lessa, tá? 20% de bônus utilizando o cupom JORNADA. Se você não fez isso ainda e puder fazer, cara, assim, ajuda absurdamente aqui, porque parceiros como a KTO são fundamentais para a gente poder cada vez mais levar um conteúdo até você, torcedor tricolor, que merece sempre um conteúdo de qualidade. Então vai lá, dê essa força aí. Então vamos à provável escalação do Fluminense, que tem desfalque, sim. Cano, Marquinhos, não temos visto ele nos treinamentos, estão se recuperando de lesão. Marcelo saiu lesionado.
na última partida contra a Juventude, né, naquela eliminação. E provavelmente teremos hoje informações sobre o Marcelo. E o Serna está sendo poupado, sentiu um incômodo na panturrilha. O Serna não será a opção para o jogo deste sábado. A questão é, o Nonato volta, finalmente, o Alexander está recuperado de um problema no pubis, pelo menos vem treinando. Resta saber se o Nonato volta, ele treinou e eu acho que tem uma boa chance de ser relacionado. E, claro, a provável grande estreia de Facundo Bernal, que está à disposição do técnico Mano Menezes e será uma das novidades para esse jogo, porque o Mano pode trazer mais novidades nessa escalação. Sem o Serna, como fica o Fluminense? Vamos lá, vamos esboçar primeiro aqui a escalação, depois a gente discute possíveis mudanças. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André Martinelli e Ganso, John Ares, aí Keno ou Lima e Cauã Elias. Por que Keno ou Lima? Os dois foram testados. Ontem eu cheguei a dizer que a tendência é de que o Keno começasse o jogo como titular, mas o Lima também foi testado durante boa parte da atividade, foi a informação que eu apurei, então tem essa dúvida. Talvez o Mano só informe hoje de fato quem vai começar jogando. Tem essa dúvida entre os dois. O Lima atuou sim contra o Juventude e fez um gol lá, inclusive em Caxias do Sul, na Copa do Brasil, que é onde ele se sente mais à vontade, né? Com mais liberdade para atacar ali aquele espaço para a esquerda, e é um jogador que pode ajudar também muito na recomposição ali com o John Ares. Então essa é uma dúvida. Eu diria que hoje, por ser um clássico, um jogo que tende a ser muito pegado, num gramado mais rápido, não sei, mas eu tenho uma tendência a achar que o Mano vai começar com o Lima. Apesar de que o Keno entrou bem na última partida, apesar daquele episódio, né? E fez um gol. No meio, não acho que ele deve tirar o Martinelli ainda. Apesar do Bernal ter falado que jogou bem e tal, acho que o Bernal vai ser relacionado. Talvez entre no segundo tempo, mas ele entrando como titular me surpreenderia bastante pela lógica que o Mano vem traçando, né? De dar continuidade a quem tá jogando, de dar moral a quem tá jogando, os reforços estão entrando aos poucos. O Serna, que chegou até em função da posição, né, da carência de atacantes, entrou jogando. Mas acho que não vai acontecer o mesmo com o Bernal. Me surpreenderia, né, de fato. Martinelli sofrendo críticas, tem Alexander, tem Nonato nessa briga também. Eu não tenho informação de que o Nonato treinou no lugar do Martinelli ou Alexander. Então a gente vai ter que esperar para ver um pouco. No mais, a não ser por uma situação de última hora, por desgaste, ou por alguém sentir algum problema, como no caso do Serna, não acho que o Fluminense deva ter mais mudanças. E aí, qual será a estratégia, o comportamento tático diante do Vasco? O Vasco deve voltar a ter 3 atacantes nesse jogo. Não creio que vá se expor muito, mas também não vai abdicar de atacar. Creio que o Vasco vai tentar fazer uma média pressão ali, recuperar essa bola e quando tiver a oportunidade sair no contra-ataque. Né? E aí vai ser um jogo de duas equipes que tendem a se comportar de maneira até semelhante, na minha opinião. Então pode ser ali um jogo estudado de duas equipes que não vão querer se expor muito de cara e os dois lados vão ter que tomar cuidado com contra-ataques. Né? O Fluminense, a bola parada, claro, é um grande problema, o Renan vai falar sobre isso, né, com o Verratti, tem que ter muita atenção, mas eu imagino um jogo muito igual, muito disputado, muito acirrado, e o Fluminense, espero eu, que tenha a iniciativa de pressionar o Vasco, de ter coragem para agredir, atacar e ir para cima, claro, sem deixar o sistema defensivo desguarnecido. Acho que esse vai ser um grande desafio. Vai ser um jogo, na minha visão, bastante estratégico. Quem errar menos, acho que tem mais chance de sair de campo com essa vitória. E olha só quem falou a Flu TV sobre essa grande expectativa pela estreia com a camisa tricolor. Facundo Bernal é o nome dele. La adaptación hoy en día se me da muy bien. Estoy muy contento por los compañeros que me dieron la bienvenida exacta. Siento que me estoy acoplando muy rápido a lo que pide el técnico, a los compañeros, y me da una alegría inmensa. La verdad que se me erizaba la piel cuando escuchaba a la torcida cantar. Es una sensación muy linda y eso te da un empuje dentro de la cancha que te saca lo mejor de ti. Y la verdad que ya pensando que podía estar en la lista de convocados, ya había quedado, como decirte, en el ok del técnico, y la verdad que fue un poco nervioso. Los compañeros mismos me decían que podía estar esto, y la verdad que muy contento, más que nada, un entrenamiento muy lindo que
que estamos esperando para el partido del Clásico mañana. E, portanto, o Bernal, bom, se ele tiver essa oportunidade de estrear, tomara que ele tenha uma grande estreia e faça um grande jogo. Vamos à análise do nosso Renan Reis, o laranja tricolor, com esses pontos preocupantes que tem o Vasco. O que o Vasco tem de bom, o Fluminense tem de ruim. Isso é preocupante, quer dizer, pelo menos tem um elemento importante que vocês já imaginam qual é, que é exatamente isso. Fala aí, Renan. É isso, meus amigos. Vamos falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso adversário no jogo de hoje. E eu acredito que muitos de vocês já estejam familiarizados com o que eu vou mostrar aqui, mas o fato é que o Vasco hoje depende muito das jogadas aéreas, das bolas alçadas na área ali para o atacante Verratti. O que basicamente vem sendo a criptonita do Fluminense em 2024. O Fluminense leva muitos gols dessa maneira, portanto, no jogo de hoje, nós teremos que tomar muito cuidado com esses cruzamentos em direção ao atacante argentino. E eu separei aqui para vocês alguns lances para a gente ver a movimentação do Verratti, como que os gols foram marcados. Vamos dar uma olhadinha aqui. Galera, o primeiro lance que eu trouxe aqui para vocês foi esse lance contra o Fortaleza em São Januário. Acontece uma coisa aqui na cobrança de escanteio que é bem interessante e eu quero mostrar para vocês. Primeiramente, nós vemos o Fortaleza marcando com vários encaixes individuais dentro da área. 1, 2, 3, 4, 5 encaixes individuais. E o que vai acontecer antes da cobrança, pessoal? O Verratti ele vai conseguir se desvencilhar aqui desse zagueiro. E quando o zagueiro tentar correr atrás do Verratti, percebam o que esse atleta do Vasco aqui vai fazer. Ó. Ele efetua o bloqueio. O Verratti consegue correr aqui completamente livre. Vem para as costas do Tite e quando sai a cobrança, o zagueiro que anteriormente estava marcando o Verratti individualmente, ele vai chegar atrasado. Ele chega atrasado aqui para o duelo, o Verratti está à frente dele e consegue subir absoluto aqui e fazer o cabeceio. Então o Fluminense precisa tomar cuidado com esses bloqueios dentro da área que visam deixar o Verratti livre para subir e cabecear. O Verratti, além de ser um atleta alto, ele tem um bom tempo de bola, tem precisão ali no arremate. Então, realmente, é a principal jogada do Vasco. E nós não podemos levar novamente o gol do Verratti, né? Porque o Fluminense já levou um gol do Verratti nesse campeonato. Daqui a pouco eu vou mostrar. É uma jogada cantada da equipe do Vasco. Aqui contra o Botafogo, a gente vai ver como que foi a movimentação do Verratti. Ó. A princípio, antes da bola chegar ao Lucas Piton, o atacante argentino ele está aqui nas costas do Lucas. Quando a bola bate aqui no corredor lateral esquerdo, o Verratti ele sai em disparada para a área. Ele corre aqui para o meio da área. O Bastos até tenta acompanhar. O cruzamento é muito bem feito, vem aqui exatamente para o meio da área. E o Verratti vai subir aqui para disputar com o Cuiabano. Vai conseguir cabecear e fazer o gol. E contra o Fluminense, muitos vão lembrar que o Verratti também marcou. É claro que era uma outra fase do Fluminense, mas como esse é um problema crônico do time em 2024, eu trouxe aqui para vocês para a gente ver também o que aconteceu. Percebam que o Verratti ele fica aqui nas costas do Manuel. Ó, ele está nas costas do Manuel e está à frente do Marcelo. Para o Marcelo esse duelo é extremamente difícil, né? Sai o cruzamento e ele sobe aqui nas costas do Manuel, à frente do Marcelo, para marcar o gol do Vasco, lá no primeiro turno, jogo em que o Fluminense venceu por 2-1. Aliás, vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu no último jogo. Eu disse aqui, né, mais uma vez o Fluminense levou um gol de bola parada, um gol de escanteio. Então vamos dar uma olhada, vamos analisar ali também o que aconteceu na última quarta-feira. E prontamente nós vemos que o Lucas Barbosa, que foi o jogador que fez o gol do Juventude, ele ocupa aqui a pequena área antes da cobrança de escanteio. A gente vê aqui, ele está até nas costas do Fábio antes da cobrança. O que vai acontecer, pessoal? Thiago Silva quebra o pescoço, já avista aqui o Lucas Barbosa, e é justamente nesse momento que começa o embate entre Thiago Silva e Lucas Barbosa. A gente vê o Thiago Silva botando o braço aqui no Lucas, né? Existe a briga aqui pelo espaço, o Lucas Barbosa toma a frente do Thiago Silva, e é justamente agora que vai sair a cobrança de escanteio. A bola vem no primeiro pau, e aqui
é a zona do Thiago Silva, ele é responsável por essa zona aqui. A gente vai ver os jogadores que estão aqui no primeiro pau tentando alcançar a bola, o Cauã Elias efetua o salto, só que a gente vai ver depois pela câmera de trás que ele tá muito longe, ele não conseguiria alcançar essa bola. O Thiago Silva sobe, só que o Lucas Barbosa sobe muito mais alto, ó, consegue efetuar o cabeceio e marca o primeiro gol da equipe do Juventude. Então o Fluminense acaba levando mais um gol de bola parada nesta temporada. A gente vê aqui, ó, o Lucas Barbosa tomou a frente do Thiago, faz o salto, e ele saltou muito, ó, ficou bem longe aqui. Ó. Foi uma boa cabeçada do jogador do Juventude. Só para vocês verem que o Cauã Elias estava no primeiro pau, mas ele está muito longe, ó. Está muito longe do duelo. Ele até faz o salto. O Martinelli está pregadão aqui no chão. Ele não consegue nem saltar para tentar duelar. O André, ele estava fazendo bloqueio no jogador que se envolve aqui no lance. E o Thiago Silva acaba realmente perdendo o duelo. O Lucas Barbosa cabeceia bem, sobe mais alto e faz o gol. Então, galera, eu acredito que para esse jogo o Mano Menezes optará por um zagueiro mais alto para fazer dupla com o Thiago Silva, caso o Thiago Silva seja escalado como titular. Eu acredito que ele vai optar ali pelo Antônio Carlos, que tem 1,92 m e tem um percentual bem alto de duelos aéreos ganhos. 70%, galera, é um excelente número. E nós temos também a possibilidade do Ignacio começar jogando. É um zagueiro de 1,92 m, que tinha bons números no futebol peruano quando o assunto era duelos aéreos. Ele tem 65% ali de aproveitamento. Então pode ser a primeira chance do Ignacio como titular da equipe do Fluminense. O Thiago Santos, de todos os zagueiros por ali, é o que tem o menor percentual. Ele tem 55% de aproveitamento nos duelos aéreos. Então, para esse jogo, eu acredito que não seja a melhor opção. Vamos ver aí o que Mano Menezes fará logo mais. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Tamo junto pra cima deles hoje. E saudações tricolores. Valeu! É isso, galera. Quem não conhece o canal do Laranja, o Renan faz essas e muitas outras análises lá. Então, por favor, vou deixar no comentário fixado o link aqui no canal também, você clicar, dá essa moral, se inscreva lá no canal do Renan, é um craque, cara que, pô, contribui demais aqui pro canal com essa análise. Então, quem puder seguir lá o canal do Laranja também, vai lá, tenho certeza que você não vai se arrepender. Informações do Vasco, desfalques, como chega o rival, como o Vasco se preparou para esse jogo. Marco Vasconcelos, meu grande parceiro do canal Atenção Vascaínos, fala aí. Fala, meu camarada Vitor Lessa, rapaziada que tá ligada aqui no canal. Tô chegando pra gente falar um pouco sobre o time do Vasco que joga logo mais com o Fluminense no estádio Newton Santos, 9h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Notícia que trouxemos ontem, inclusive aqui no canal Atenção Vascaínos. O Vasco não terá o lateral esquerdo Lucas Piton, que sofreu um pisão no pé algumas rodadas no Campeonato Brasileiro. Chegou a ser poupado na última rodada contra o Bragantino. Enfrentou o Atlético Goianiense normalmente na terça-feira passada pela Copa do Brasil. Fez até o gol da vitória do Vasco e da classificação, mas não treinou nesses últimos dias. Inclusive o Vasco que fez ontem o último treino no estádio Newton Santos, num acordo com o Botafogo para fazer esse reconhecimento do gramado, grama sintética. Piton não participou e está fora, portanto, vetado do jogo deste sábado contra o Fluminense. Da mesma forma, o Vasco também não terá o Felipe Coutinho, jogador que está se recuperando de um problema muscular e já tinha ficado fora das últimas 2 partidas. Em compensação, o zagueiro João Vitor está de volta, recuperado de uma lesão no joelho. Fica a dúvida, Vitor e amigos, se o João Vitor começa o jogo ao lado do Maicon ou até mesmo numa formação com 3 zagueiros. Existe essa possibilidade. Se não, para o começo da partida, mas durante o jogo com o João Vitor, o Maicon e o Léo. A ver o que fará também o técnico Rafael Paiva sobre o ataque, já que ele no último jogo preferiu uma formação mais defensiva, com o Sforza no meio campo, junto com o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, o Paê com mais liberdade, ao lado do Verratti na frente e também do Adson. Existe essa possibilidade da manutenção desse esquema ou até mesmo da entrada do Emerson Rodrigues, jogador que atua pelos lados do campo. O David também é uma outra alternativa. Vasco que precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, algo que não acontece algumas rodadas. Perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Grêmio e empatou com o Bragantino depois de estar vencendo o jogo até os minutos finais. Valeu, Vitor!
Forte abraço a todos aí e bom jogo para todos logo mais. Tamo junto. Valeu, Marquinho, tamo junto. Vamos à arbitragem pra gente já caminhar pro encerramento do nosso pré-jogo. Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, apita o jogo. Dispensa comentários, né? Dispensa comentários. Lúcio Bergsdorf Flor, do Rio Grande do Sul, e também o Michael Stanislau, é o trio do Rio Grande do Sul, assim como o Val, Daniel, Nobre, Bins. Cara, o Daronco é aquele negócio, né? 42 jogos já apitou do Fluminense, 15 vitórias, 12 empates, 15 derrotas. Não tem o histórico bizarro do Rafael Claus, mas hoje é definitivamente o árbitro que mais me irrita, é o árbitro que mais me tira do sério, até mais do que o Claus, sinceramente falando. Hoje, teve aquele episódio no jogo contra o Criciúma que ele mata ali um contra-ataque no final do jogo. Esse tipo de coisa que o Daronco faz que irrita demais, né? Um cara que parece que sempre quer aparecer mais do que todo mundo. Parece não, ele quer aparecer mais do que todo mundo. Quer se impor, para o jogo demais, parece sempre chamando a atenção para ele, além dos erros. Então, cara, entrar em campo, tentar não ficar pensando nisso, porque a torcida do Vasco também tá puta que o Daronco vai apitar. Então, assim, é unanimidade. Aí é questão de saber no dia o que ele vai escolher. Basicamente é isso. Mas é impressionante como, jogo sim, jogo não, a sensação que tem é que o Anderson Daronco tá apitando o jogo do Fluminense. É um negócio incrível. Ele apitou o último, depois daquele jogo contra o Criciúma, ainda apitou contra o Cuiabá, vitória por 1-0 do Fluminense. O jogo terá transmissão da TV Globo e também no Premiere, e você, claro, pode assistir o jogo lá, fica à vontade para assistir o jogo lá na Globo, mas deixa o áudio na nossa transmissão, no Jornada KTO 1902, em rede com o canal do Les, com o Raiz Tricolor, com o canal 20, para levar você todas as emoções desse jogo e uma transmissão voltada para você, torcedor tricolor, de quem realmente sabe de Fluminense. Não vai ficar falando aquelas abobrinhas. Então deixe o seu áudio da transmissão aqui com a gente. Tenho certeza que vocês vão curtir e, se Deus quiser, iremos comemorar essa vitória. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais tarde, a partir das 7h30 da noite, já ao vivo, direto do estádio Newton Santos. Um abração.